fala/exe. Eu estava debatendo comigo mesmo se deveria postar essa história, mas após umas semanas com nada acontecendo, eu decidi que se dane, vou postar. Antes de mais nada, aqui está algum contexto. Eu trabalho como um guarda florestal na reserva natural do distrito de Bargunzinsk, perto do Lago Baikal, na Rússia. Nesses últimos anos, eu acabei aprendendo que o Lago Baikal é um lugar muito fodido. Então aqui estão algumas das minhas experiências. Vou começar com umas esquisitices. Além dos usuais anéis de gelo, em Baikal, veículos, animais ou pessoas presas em gelo, acontecem umas esquisitices aqui, como navios desconhecidos aparecendo em dias de névoa. Eu me lembro de avistar alguns navios não identificados no meu tempo aqui, e já ouvi histórias de navios muito velhos aparecendo na névoa. Outra coisa bizarra que acontece é o aparecimento de animais mortos aparecendo na beirada do lago. Claro, isso não é nada fora do normal. Mas alguns dos animais aparecem completamente vazios por dentro. Tudo desde peixes, pássaros, até mesmo focas. Falando de animais, às vezes pessoas esbarram no corpo de um golomianca. Essa aqui é a foto desse peixe, então não dá para culpar as pessoas de ficarem assustadas quando veem um. Agora vamos para a parte interessante, merecedora de green text. Seja eu. Com uns 9 ou 10 anos. Eu e meus amigos estamos dando uma volta. É no inverno. Durante o inverno, o Lago Baikal congela completamente. Então eu e meus amigos estamos andando no gelo. E um dos meus amigos chama a gente. Ele tá agachado, encarando o gelo abaixo. Ele aponta e manda a gente ver. Tem duas coisas empurrando contra o gelo. Pareciam ventosas, mas com dedos. Elas começam a se mover, e a gente segue. Continuamos seguindo, até que ouvimos algo rachando. O lago é bem seguro de andar, mas é melhor prevenir do que remediar, então a gente para. As coisas continuam indo. Então o gelo quebra. 2 membros enormes saem do gelo. Elas grudam no gelo, e uma criatura se levanta da água. A coisa parecia uma mistura de uma lagosta com um mosquito. A coisa andava em 2 pernas. E tinha uns 3 ou 4 metros de altura. Quando vimos aquilo, saímos correndo. Eu escorrego no gelo que nem um retardado. E meus amigos continuam, e me abandonam. Muito obrigado. Acho que é meu fim. A coisa só passa por mim, e continua à frente. Eu volto para casa, com os olhos quase saindo da cara. Tento explicar, mas eu não consigo. Meus pais me dão um tapa, e falam para eu não ir para um lago congelado sem supervisão. As pessoas comumente relatam ver algo parecido no norte do Baikal. Cores escuras, 2 pernas, boca de canudo, crustáceo. Eu acho que eu já recebi uns 7 relatos parecidos. Na minha patrulha, eu acho que já vi de novo em umas ocasiões. Mas sempre estava longe demais para ter certeza. Agora a primeira coisa macabra que me aconteceu no trabalho. Um dia, um navio sumiu. Ele aparece tipo uma semana depois. A gente vai investigar. E o navio tá completamente vazio. A gente estaciona ele no porto, enquanto outros vão procurar por sobreviventes. Então eu acabo que fico de bobeira. E um outro cara cuidando do barco me chama pelo rádio. Tem um intruso no barco. Nós vamos dar uma olhada. Tem um cara de chapéu de boa lá dentro do barco. O cara parecia muito esquisito. Como se ele não fosse completamente sólido. Meu colega tenta chegar perto dele. O cara então se divide, em alguns pedaços, e todos eles pulam na água. Grande momento WTF. Nos últimos 20 anos, aconteceram esses 2 casos estranhos. Em 2001 e em 2013, corpos foram encontrados na beirada do lago. Eles tinham marcas muito estranhas. As veias deles estavam muito escuras, os olhos estavam acinzentados, e os músculos estavam muito tensos. No primeiro caso, a autópsia concluiu que foi só afogamento e exposição aos elementos. Na segunda vez, nós tivemos dificuldade até mesmo de contatar eles.
Eventualmente, eles vieram com o mesmo resultado: afogamento e exposição. Mas é o seguinte: essas pessoas eram extremamente experientes no campo delas. Outra coisa é que o segundo cara havia sumido 2 semanas antes da gente achar ele. Mas o corpo dele estava em boas condições. Então, uns 2 meses atrás, a gente recebeu outro relato de cadáver encontrado. A gente foi checar. Era uma pessoa idosa, que havia batido a cabeça de algum jeito e afogado. Sua pele estava pálida, e suas veias estavam saltadas. Dava para ver que ele não morreu que nem os outros dois, mas a aparência me lembrava deles. Só para constar, ele não morreu do mesmo jeito que os outros de verdade, tinham claras diferenças, como sinais de decomposição, o corpo relaxado, e os olhos com cor. Eu mencionei pro meu colega a semelhança entre eles. Ele não sabia nada disso, então eu prometi contar para ele depois. Nós nos encontramos numa cafeteria depois. E estamos falando sobre os casos. Quando do nada a gente é interrompido por esse cara velho. Vamos chamar ele de Starik. Por muito tempo, eu pensava que ele era só um maluco. O cara era muito sujo, e falava sozinho. Não tinha amigos nem família, e passava a maior parte do tempo na beirada do lago, escrevendo anotações. Ele não é violento, mas a maioria das pessoas considera ele um incômodo. Enfim, ele chega e pergunta de cara se os olhos deles estavam cinza. Eu conto pra ele que sim. O Starik começa a pular de animação. Isso fica meio esquisito, então a gente se prepara para ir embora. O Starik anda atrás da gente, e pergunta se eles estavam em decomposição. Agora eu começo a ficar intrigado. Eu dou para ele o benefício da dúvida, e mando ele contar o que sabe. Aí Starik começa a falar. Eu vou recontar as palavras dele em tópicos. A coisa responsável pelas mortes é chamada de água-viva rastejante. Ela consegue filtrar oxigênio tanto da água quanto do ar. Os tentáculos dela produzem um veneno insanamente forte. Ele destrói completamente as células sanguíneas, e até mesmo as menores doses podem ter um efeito desastroso no corpo. O veneno que essa água-viva usa é 84% puro. E o efeito dele também escurece o sangue, e destrói a pigmentação dos olhos. Também é um incrível antibiótico, que consegue preservar o corpo por mais de 1 mês. A reação química entre o veneno e a água acaba tensionando os músculos. E elas são exclusivas do Lago Baikal. Parece que era um grande problema durante a primeira metade do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, o governo decidiu usar cianeto para matar as populações dela. Isso acabou envenenando o abastecimento de água, mas isso foi encoberto. Ele previu que a população delas não deve passar dos 2 dígitos. Depois disso, eu fico meio encucado. Enquanto o Starik estava falando, um cara da cafeteria manda ele calar a boca e ir embora. O Starik vai embora, mas eu fico muito interessado em saber mais. Depois de 1 semana, eu meio que esqueço daquilo. Depois, eu avisto o Starik escrevendo anotações enquanto eu estou na patrulha. Eu chego para ele, e pergunto como ele tá. O cara quase infartou quando eu fiz isso. Eu perguntei se tá tudo certo. Ele me disse que sim, com uma voz trêmula. Depois, eu perguntei para ele sobre o cara que botou ele para correr no outro dia. Ele me diz que não é nada. Então eu pergunto se ele pode falar mais da água-viva. Ele pede desculpas, e fala que tem que ir. Eu penso comigo mesmo. Como que pode um mendigo ficar ocupado? Eu fico seguindo ele e tento fazer ele falar. O Starik só me ignora. Eu continuo por uma meia hora. Mas tenho que parar, porque tenho que trabalhar. Depois do trabalho, decido perguntar para as pessoas sobre o Starik. Mas ninguém sabe muito sobre ele. Ele sempre foi só uma parte da vida daqui. Ninguém realmente sabe quando ou como ele chegou aqui. Ele só sempre esteve aqui. Decido perguntar pro cara da cafeteria sobre o Starik. Você não deveria andar com esse cara, não. O cara deve ser perturbado. Eu pergunto por que ele expulsou o Starik.
O cara tinha cheiro de bosta, ah não. Verdade. Então nas minhas peripécias, eu descubro só uma coisa. Que o cara adora xadrez. E joga bem também. Às vezes, ele desafiava os outros velhinhos. No dia seguinte, eu compro um tabuleiro de xadrez, e espero no parque por algumas horas. A armadilha funcionou perfeitamente. O Starik aparece em meios aos arbustos, com uma latinha cerveja na mão, e pede para jogar. Eu tento fazer ele conversar. Mas o corno tá muito focado no jogo. Eu sou muito ruim, e perco em umas 3 jogadas. Alguns dias depois, ele volta para uma revanche. Eu tive a ideia de dar para ele alguma coisa, mais forte para beber. No padrão russo. E funciona, como esperado. Ele fala como a poluição no Baikal é horrível e tudo mais. Pergunto para ele como que ele sabe tanto. Ah, é que eu era um biólogo. Elabore. Eu fiz pesquisas nesse lago por quase 30 anos. E então o que aconteceu? Parei. Por quê? É que eu não tive escolha. Como assim? Ele olha para mim. Eia não, quer ver uma coisa maneira? Ão. Vamos, eu vou te mostrar uma coisa que vai te fazer pirar. Eu concordo. Eu não quero ser abusado num ninho de cracudo, então eu levo uma faca só por garantia. Sabe anão, você é um garoto gente fina. Eu tenho mais de 30 anos. Quem liga? Você ainda é novo, por isso que você tem que ver isso. Ele me leva para a casa improvisada dele. Dentro tem um aparelho de videocassete e 2 fitas. Nelas está escrito Байкальская миссия. 1988 1 e 2. O que é isso? Maneiro, né? Um garoto que nem você provavelmente nunca viu um desses antes. Pergunto se ele tem uma televisão da época. Não. Então eu tenho que arranjar um adaptador. Não tem em nenhuma loja aqui, então eu tenho que encomendar. Aquela desgraça custou o olho da cara. Depois de 4 dias, finalmente chega. Quando eu chego no barraco do Starik, ele não está feliz. Ele me diz que eu usei ele. A gente acaba numa discussão pesada. Eventualmente ele desiste. Ai meu Deus, tá bom. Se você quer tanto assistir, então anda logo. Eu falo que ele não vai chegar perto do meu apartamento sem antes tomar um banho. Mas ele acaba me convencendo a deixar usar o meu chuveiro. Depois do banho, o banheiro ficou igual uma câmara de gás, sem sacanagem. Então finalmente a gente liga o aparelho. É doideira o quão cuidadoso ele foi com aquilo. A gente bota a primeira fita. Tem 2 horas. Quase 1/3 dela é só dentro de um submarino, com nada acontecendo. Quando isso tá rolando, eu pergunto pro Starik como e por que ele tá com aquelas fitas. Isso o que ele me disse. O Starik era um pesquisador importante durante a era soviética. O motivo dessa missão ter acontecido foi porque, enquanto faziam escaneamento topográfico, a União Soviética descobriu que o lago é mais fundo do que eles previamente acreditavam. Os sinais mostraram que, depois do fundo de 1.600 metros, o lago continuava. Isso porque um sonar mais forte conseguiu penetrar o fundo falso. O que é esse fundo falso? Ele me explicou que é uma densa camada de água salgada viscosa. Depois desse fundo falso, o lago continuava por mais 1.200 metros. Essa região fica perto do centro do lago. O problema é que o Lago Baikal é um lago de água doce, e uma coisa assim deveria ser impossível. Então a missão consistiria em buscar amostras, dados geológicos e talvez explicar aquilo. O vídeo finalmente começa, e os 3 homens entram no submarino. Um deles é o nosso homem, o Starik. Eles descem, e a fita mostra as coisas normais que você espera encontrar no lago. Peixes, focas, etc. As coisas estranhas começam a acontecer no final da primeira fita. Passando dos 900 metros, a primeira esquisitice acontece. Toda criatura mostrada na fita recebeu uma explicação em detalhes do Starik.
A primeira coisa que a câmera pega é uma água-viva gigantesca. E eu falo gigantesca mesmo. O corpo daquela coisa era do tamanho de um ônibus. E os tentáculos certamente eram maiores que uma baleia azul. Foto é a mais parecida que eu achei. O Starik entra na frente da TV e aponta para o corpo dela. O corpo é, na verdade, um ecossistema próprio. Quando se alimentava, a água-viva filtrava a água tão bem que criava um ambiente separado dentro da criatura. A concentração da água na água-viva difere do exterior por 6 ou 7%. Isso é o bastante para criar um ambiente completamente alienígena. O tamanho dela garantia uma casa segura para muitas outras criaturas menores. O ecossistema é tão avançado que tem uma cadeia alimentar inteira dentro dela. Tem plâncton que produz energia com a pouca luminescência gerada pela água viva. Eles são comidos por uma criatura parecida com um camarão, que então é comida por um predador alfa. Então as excretas do predador são usados para alimentar o plâncton, e o ciclo continua. Essas criaturas não só são exclusivas do Lago Baikal, mas também da água viva. Os homens no submarino não parecem surpresos com aquilo. Então eu pergunto pro Starik desde quando que eles sabiam daquilo. Desde os anos 50, elas começaram a aparecer mortas na superfície depois do extermínio da água-viva rastejante. Quando eles vão mais fundo, dá para ver o fundo do lago coberto por ossos de baleia. A coisa é que o Baikal não tem nenhuma espécie de baleia conhecida. Um dos esqueletos começa a se mexer. Ai cacete! É o peixe fantasma. Eu me lembro de uns relatos falando de um peixe transparente gigante nadando perto do gelo. Aqui é como o Starik explicou. Acontece que os ossos da baleia são reanimados por um organismo unicelular. O organismo começa a construir uma colônia comendo os minerais nos ossos da baleia. Eventualmente eles constroem uma membrana em volta do esqueleto, que vagamente lembra uma baleia. O interior da colônia se enche de uma solução acídica de açúcar, que deixa o organismo boiar. Depois, ele viaja pelo lago consumindo sua nova fonte de energia, micro-organismos que ele filtra e digere usando aquela solução. Depois de um longo tempo, a solução danifica os ossos, ao ponto deles não conseguirem sustentar o construto. O organismo provavelmente morre nessa hora, porque não consegue mais filtrar a água sem se mover. Quando eles continuam descendo, mais coisas estranhas aparecem. Caranguejos com pernas do tamanho de carros. Uma criatura gigante parecida com uma centopeia. Enguias enormes. Criaturas com tentáculos que se conectam em anéis. Eu acho que eu vi trilobitas. E tinha mais que eu não consegui ver direito. Quando eles passam dos 1.600 metros, a vida fica mais escassa. Eventualmente, eles alcançam o fundo falso. É uma piscina gigante de sopa salgada. Não tem vida nenhuma lá perto. 1 ou 2 peixes mortos sobem periodicamente. O Starik disse que eles pegaram amostras da água acima daquela camada. Disse que a única vida lá eram algumas espécies de bactérias extremófilas, mas até mesmo elas estavam lutando para sobreviver. Ok. Essa é a parte que eu estava debatendo se devia postar. Olhando para o que acontece depois mexeu com a minha cabeça, e eu tive que me mudar. Então tá aí um aviso de conteúdo. Eu não sei se realmente precisa de um, mas tá aí. Leia a seu próprio risco. Eles penetram na camada salgada. Nesse ponto, o Starik para a fita, e me manda parar de assistir. Eu pergunto por quê, mas ele me ignora, e vai tirar a fita. Eu tento parar, mas ele pega a fita e só aquela fita, e sai correndo. Por uma semana, eu fico pedindo para ele me deixar acabar. Ele constantemente nega. Mas minha curiosidade vence. Eu sabia que o Starik não era muito atento. Então quando ele foi dar uma das voltas dele pelo lago, eu vou para o barraco dele, e pego a fita. Último aviso, continue a seu próprio risco. Eles descem 300 metros abaixo daquela camada. O sonar deles detecta uma coisa gigantesca. Eles estimaram ter quase 2 quilômetros de comprimento. E então, aparece na tela. É uma serpente. Serpente não é nem uma boa forma de descrever o formato daquilo.
Ela só está lá, com o sonar, as câmeras, e a tripulação. A tripulação inteira passa 10 minutos gritando, em desespero. Os olhos dela olham direto para a câmera. E não importa onde eu estava, os olhos dela me seguiam. Enquanto assistia, eu sentia uma sensação estranha. Era como se eu soubesse que, seja lá o que eu estava vendo, era algo perverso. Tudo sobre aquilo era errado. Um dos membros da tripulação conseguiu se recompor, e começou a subir o submarino. Depois que a fita terminou, eu consegui ouvir aquilo. Era aquele sentimento, atrás da minha cabeça. Estava vindo da direção do lago, em direção àquilo. O desgraçado não falou uma única palavra, mas eu sabia o que ele queria. Eu não aguentei, e fui falar com o Stark. Assim que ele me viu, ele me deu um soco na boca. Me chamou de retardado. Ele pega a fita de mim e fala: É por isso que eu não queria que você visse essas fitas. Eu imploro para ele me contar o que está acontecendo. Depois dele se acalmar, ele se senta. E me pergunta uma coisa. Isso foi o que ele me disse. Na Guerra Fria, os soviéticos estavam planejando usar o Lago Baikal para propaganda. Mas os cientistas deles nunca descobriram por que esse tipo de diversidade era exclusiva do lago. E não era como se os americanos tivessem algo para esconder. Se eles não conseguiram esconder a bomba atômica, então tudo já estava na mesa. Eles estudaram todo o mar, oceano, lago, rio e poça, e descobriram que 60% da vida no Lago Baikal não era encontrada em nenhum lugar. Mas por quê? O Stark acredita que é aquela coisa que atrai vida. Por alguma razão, ela atrai vida em direção a ela. Mas a pergunta melhor é: por que aquela coisa está lá para início de conversa? Ele disse que é para ser uma prisão. Eu penso um pouco. Por que o Baikal não mudou nada em mais de 25 milhões de anos? Por que tem uma camada de 1 quilômetro de água salgada em um lago? Sejam alienígenas, deuses, ou algum fenômeno natural, aquela camada está mantendo aquilo dentro, e todo o resto fora. Depois da missão fracassar, o Stark decidiu se demitir, e roubou a única gravação existente daquela missão. Ele tentou arranjar um emprego, mas acabou entrando numa lista negra. Então ele continuou aqui. Eu não sei por que ele decidiu ficar com aquela fita, mas, pelo menos, ela já está destruída. Eventualmente eu não aguentei mais. Aquela coisa mexeu com minha visão, meus sentidos, e até minha fala. Então eu fui obrigado a me mudar com minha irmã em Chelyabinsk. Parece que a proximidade com o lago era o que me afetava. Eu ainda tenho pesadelos e tudo mais de tempos em tempos, mas não sei se é por uma coisa psicológica, ou se é aquela coisa. Interessante. Ah não. Essa cobra/serpente parecia com uma versão maior de uma cobra marinha com escamas e etc. Ou era só um ser parecido com serpente? Você viu o final dela, ou o corpo ficava fora de vista? Ele saia de vista, e não era só uma serpente. Eu vou tentar descrever a criatura o melhor que eu consigo. Primeiro, o rosto. A melhor maneira que consigo descrever é uma mistura de um humano, um tubarão e um lagarto. A pele era definitivamente lisa. A boca era cheia de dentes afiados, no formato de um sorriso. Tinha olhos verdes, eu não sei se eles brilhavam ou se era luz refletida neles. E também fazia um barulho nojento e grave, que parecia borbulhando. O corpo também se movia de forma bem estranha. Cada segmento visível parecia se mover independentemente dos outros. Isso é tudo o que posso te dizer. Interessante. Por acaso o rosto parecia com essa foto? Cacete, é muito parecida. Mas o rosto era mais comprido, a boca maior, e não devia ter nariz. Se você misturasse essa foto com essa daqui, e tirasse as barbatanas e fizesse o corpo liso, ia ser uma recriação quase perfeita.